Hoje ainda é terça-feira. Já é terça-feira há não sei quanto tempo. Terça-feira, 10h24 da manhã. O tempo passa, claro, o sol se põe e nasce novamente, mas não importa o que aconteça. Todos os relógios da casa marcam sempre o mesmo horário e todos os calendários digitais dizem que é terça-feira. Tenho observado o tempo passar, ele começa a se mover, contanto que eu olhe para o relógio. No minuto em que desvio o olhar, são 10h20 de novo. Eu não consigo falar com ninguém no telefone. Minha esposa, meu chefe, a creche da minha filha, meus pais. Direto para o correio de voz. Estou recebendo muitas mensagens de texto e e-mails de todos me dizendo que não há nada de errado, que estão bem, mas não consigo que ninguém atenda ao telefone. Provavelmente estou divagando, deixe-me voltar e explicar. Quando a epidemia de Covid atingiu, como a maioria das empresas, a minha mudou para trabalhar remotamente de casa. Funcionou muito bem para mim, porque nossa filha nasceu pouco antes das coisas piorarem, então realmente precisávamos estar em casa com ela, já que sua creche fechou. O escritório da minha esposa abriu novamente, mas minha empresa reconheceu que poderíamos fazer nosso trabalho em casa, então eles meio que nos deixaram trabalhar no escritório ou em casa, desde que estivéssemos fazendo nosso trabalho. Em algum momento, nem consigo lembrar há quanto tempo, minha esposa saiu para deixar nossa filha na creche e simplesmente nunca mais voltou para casa. Normalmente fico envolvido no que estou fazendo, então não percebi no começo. Mas toda vez que olhava para o meu telefone, o horário ainda marcava 10h24 da manhã. No começo, pensei que algo estava acontecendo com os relógios do meu telefone e do computador. Então notei que o micro-ondas e o forno também não pareciam estar funcionando. Confuso, mandei uma mensagem para minha esposa, mas ela me garantiu que não havia nada de estranho da parte dela. Conforme o dia foi passando e eu comecei a me sentir cada vez mais paranoico, perguntei a ela que horas ela tinha. Depois de alguma persuasão, ela me disse. Tentei explicar que nenhum dos relógios mudou, mas ela meio que me ignorou e disse que estava ocupada e não podia falar. Não sou um peixinho dourado, então sei que o tempo está passando. Então, conforme o dia passava, eu ficava cada vez mais ansioso. Tentei ligar para ela, mas tudo o que consegui foi correio de voz. Conforme o sol começou a se pôr e a escurecer, comecei a me preocupar. Perguntei se ela sairia logo para buscar nossa filha, mas ela me garantiu que a pegaria em cerca de 6 horas quando saísse do trabalho. A noite caiu e ela nunca voltou para casa. Quando ela me respondia, o que era apenas por mensagem de texto, era para me dizer que não havia nada de errado, mas que ela estava muito ocupada e não podia falar agora. No dia seguinte, depois de uma noite completamente sem dormir, decidi que ela tinha ido embora para algum lugar e tentei falar com a creche da nossa filha. Certamente eles poderiam me dizer quando minha esposa foi buscar nossa filha ontem e talvez soubessem se algo parecia errado. Ligo para o escritório principal e correio de voz. Mando um e-mail para a diretora e ela me garante que está tudo bem e que minha esposa deixou nossa filha naquele dia, terça-feira, às 7h30 da manhã. Já fiz inúmeros e-mails e mensagens de texto semelhantes, e é tudo a mesma coisa. E eu quase poderia viver com isso, se não fosse pelo fato de que nada em nossa casa parece mudar. Qualquer comida que eu como reaparece, o lixo que eu jogo fora desaparece da lata de lixo. Qualquer coisa que eu coloco de um lugar para outro se materializa de volta em seu lugar original. Não bem na frente dos meus olhos, mas se eu sair do quarto, é como se o que quer que eu tenha feito naquele quarto nunca tivesse acontecido. Vou dar um exemplo. Tenho uma tigela com 5 bananas no balcão da minha cozinha, que está lá há tanto tempo que eu nem lembro. Eu como uma, e agora tenho 4, e sempre serão 4, enquanto eu sentar lá e olhar para elas. Ou mesmo enquanto eu estiver na cozinha. Mas se eu for ao banheiro ou pegar alguma coisa no meu escritório, 5 bananas em uma tigela, amarelas como no dia em que as compramos. E tenho quase certeza de que não é mágica. Alguém ou algo está fazendo isso. E a única razão pela qual digo isso neste momento é porque ouço coisas. Nossa casa é de tamanho decente, não é enorme, mas grande o suficiente. Nós nos mudamos bem na época em que minha filha nasceu e a Covid começou. Nossa casa anterior era uma casa térrea de 2 quartos. E com minha esposa e eu trabalhando em casa com um bebê, estávamos sempre todos em cima uns dos outros. Brinquei com minha esposa quando nos mudamos para a nossa nova casa, sobre como era estranho estar em uma casa
onde às vezes eu não sabia onde ela estava, porque costumávamos sempre ser capazes de ouvir um ao outro, não importa em que parte da nossa antiga casa estivéssemos. O que estou tentando dizer é que esta é uma casa onde você pode sair de um cômodo e não saber necessariamente o que está acontecendo em outra parte da casa. E o que acontece frequentemente é alguma coisa. Quando saio de uma sala, ouço coisas, passos, portas abrindo, portas fechando, talvez uma janela ocasionalmente. O que geralmente acontece é algo assim. Eu como uma tigela de cereal e uma xícara de café, lavo tudo, coloco no escorredor de louça, como uma maçã ou uma banana e sento na minha sala de estar para trabalhar. Eu costumava trabalhar no escritório, mas agora preciso estar no centro da casa para minha própria sanidade. Eventualmente, eu me levanto para usar o banheiro ou pegar meus chinelos, ou apenas pegar algo que preciso e começo a ouvir. Uma porta se abre em algum lugar. Talvez haja passos, talvez não. Talvez outra porta em algum lugar se feche. Eu volto para a sala de estar. Quaisquer pratos que usei estão de volta no armário, e eu tenho 5 bananas ou maçãs novamente. E talvez eu pudesse viver com tudo isso, se não fosse pelo fato de que não posso sair. Não sei por quê, por algum motivo não consigo sair de casa. Não saio de casa há não sei quanto tempo. E acredite, eu tentei. Não sei bem como é um ataque de pânico, mas é como se eu tivesse um grande ataque de pânico toda vez que tento sair de casa. Não sei se é tudo coisa da minha cabeça, ou se estou sendo drogado, ou assombrado. Talvez eu esteja em coma, e é assim que é um coma. Tudo o que sei é que sinto falta da minha esposa, sinto falta da minha filha, e não tenho ideia se elas estão realmente bem. Então aqui estou eu, gritando para o vazio. Numa terça-feira, às 10h24 da manhã. No dia seguinte, tive a ideia de gravar o que estava acontecendo em outras partes da casa quando eu não estivesse lá. O que eu não tinha pensado, então decidi tentar isso primeiro, e quase queria não ter feito. Eu tinha algumas opções para fazer isso, e não sou muito experiente em tecnologia, então primeiro tentei configurar a webcam no meu Chromebook, configurando uma sessão de Zoom. Deixei alguns pratos e comida aleatórios na cozinha para tentar pegar quem ou o que poderia estar na minha casa. Então voltei para o quarto, do outro lado da casa, sentei e esperei. E esperei. Depois de um tempo, usei o aplicativo cronômetro no meu telefone para registrar quanto tempo, e eram cerca de 5 horas, e nada parecia estar acontecendo. Nada se movia sozinho, ninguém entrava, e eu não conseguia ouvir nenhum barulho em nenhuma parte da casa. Então, o Chromebook fechou tudo. Apenas desliguei a sessão de vídeo. Juro que ouvi algo do outro lado da casa, mas não tinha certeza, e corri pelo corredor. Quando cheguei à cozinha não havia ninguém lá, mas tudo tinha sido colocado de volta onde estava. Nesse ponto, eu estava mais frustrado do que confuso, e chequei meu Chromebook. Ainda conectado, com a bateria cheia, e ele ainda estava ligado. Era como se o programa em execução tivesse acabado de ser fechado. O que eu definitivamente não fechei. Determinado, tive outra ideia. Minha filha tem um monitor de vídeo para bebês, que é bem simples, e não está conectado ao nosso Wi-Fi nem nada, então decidi tentar. É só preto e branco e um pouco granulado, mas sempre funcionou bem o suficiente. Configurei a câmera na cozinha, novamente deixei um monte de coisas de fora e liguei o monitor. A essa altura estava escuro, e pensei que, se estou sendo observado, é melhor deixar qualquer um pensar que estou indo para a cama. Então me arrastei para a cama, puxei as cobertas, coloquei minha mão em volta do taco de beisebol que estava guardando sob o travesseiro da minha esposa e fiquei lá para assistir e esperar. E esperar. E esperar. Até que comecei a ver movimento. Debaixo da pia, vi a porta do armário ranger ao abrir. E um homem saiu rastejando. Gostaria de poder dizer que pulei da cama, peguei o taco, corri para a cozinha e confrontei esse homem. Mas não posso dizer que sou um homem corajoso. Então fiquei ali, congelado. Não posso dizer com certeza porque não consegui focar, mas ele parecia ser bem careca, um pouco magro, com uma camisa escura enfiada na calça jeans. Ele rastejou para o chão de 4, levantou-se, andou até a câmera e atirou. Não sei quanto tempo fiquei ali sozinho na cama que dividia com minha esposa, imóvel. Ouvi atentamente qualquer tipo de barulho. Passos, vozes. O corredor é de madeira, mas nosso quarto é acarpetado. Eu provavelmente poderia ouvi-lo vindo pelo corredor, a menos que já tivesse perdido.
mas nunca o ouviria andar pelo chão de carpete macio até que fosse tarde demais. Não sei para onde ele foi, mas quando começou a clarear, ele não tinha entrado em nosso quarto. Com o bastão na mão, eu lentamente rastejei pelo corredor até a cozinha, sala de estar, pronto para atacar. Ninguém parecia estar lá, mas toda a comida e os pratos que deixei estavam de volta onde deveriam estar. Abri o armário embaixo da pia, mas não encontrei ninguém. Abri freneticamente todos os armários, mas não encontrei nada. Foi então que notei a porta de correr. Nossa cozinha fica de frente para o quintal e tem uma porta de correr de vidro que se abre para a nossa varanda dos fundos. Nossa casa tem uma planta baixa bastante aberta, então, quando você entra, pode subir um lance de escadas para a sala de estar, sala de jantar e cozinha, e no final do corredor você encontrará nosso quarto, o quarto da minha filha, meu escritório e o banheiro. Atrás da porta da frente, há outro lance de escadas que desce para o porão acabado, que tem outras 2 portas e um vão na lavanderia. O que estou tentando dizer é que há várias maneiras de entrar e sair da casa, e eu deixei todas trancadas por um bom tempo. Exceto que a porta de correr da cozinha agora estava destrancada, o que pode fazer algum sentido, porque ela não pode ser trancada ou destrancada por fora. Então, se você saísse por aquela porta, você poderia fechá-la, mas não poderia trancá-la. Nesse ponto, eu já não aguentava mais. Eu tinha que sair, e eu iria superar qualquer ansiedade que estivesse me forçando a ficar em casa. Eu corri escada abaixo até a porta, e uma onda de pânico e náusea me dominou. Eu tentei me recompor e alcancei a maçaneta, quando a campainha tocou. Eu instintivamente me abaixei. Eu não sei porquê, pelo que eu sabia, se minha esposa estivesse finalmente em casa com nossa filha, não conseguiria entrar com a porta trancada. Espiei pela janela, sem saber o que encontraria, e vi um homem parado ali. Pelo que pude ver, ele não parecia ser o mesmo homem que vi ontem à noite. Ele era um pouco mais pesado, com cabelos escuros e um paletó sem gravata. Depois de algum debate comigo mesmo, decidi abrir a porta. Ele estava ali para me matar ou me salvar, e a essa altura eu não conseguia me importar de nenhuma das 2 maneiras. Abri a porta e perguntei quem ele era e o que queria. Resumindo, ele me explicou que alguém viu o que eu estava fazendo com meu Chromebook. Não deveria ter passado, acho que foram as palavras que ele usou. Ele me disse que eu estava sendo observado e precisava parar o que estava fazendo e deixar as coisas em paz. Ele disse que não deveria estar lá, mas queria me dar um conselho para parar de comer minha comida. Não é seguro, foi o que ele disse. Ele parecia ansioso e olhando muito ao redor. Continuei tentando ver o que ele estava olhando, ou se eu conseguia ver algum dos meus vizinhos por perto. Então ouvi algo, não consigo descrever bem. Era um som baixo e rápido. Ele pareceu ouvir também e olhou em volta, assim como eu. Então ele caiu e caiu no chão. Chocado, fiquei ali olhando para ele, seu corpo imóvel e sua boca e olhos bem abertos. Eu tinha certeza disso. Ele estava morto. Há um estranho morto na minha porta da frente, e eu ainda não consigo ir embora. Por curiosidade mórbida, olho para o meu telefone e, como se estivesse zombando de mim, ainda são 10h24. E ainda é terça-feira. Fecho a porta por instinto, sem saber o que fazer em seguida. Tem alguém aí fora? Abri a porta novamente e, para meu choque, ele ainda estava lá. Superei o enjoo que estava sentindo e olhei para ele. Ele estava definitivamente morto e havia gotas de sangue vermelho se formando na varanda de concreto. Liguei para o 190 sabendo que provavelmente não seria atendido e, como eu esperava, a ligação caiu como se eu estivesse fora de serviço. Não sei o que eu teria dito a eles. Passei o resto do dia andando de um lado para o outro pela casa, tentando pensar no meu próximo passo. Decidi tentar e fugir de novo. Não sei se tem alguém lá fora, mas minhas chances eram melhores tentando sair do que esperando que eles entrassem. Como descobri ontem à noite, eles já estão lá dentro de qualquer maneira. Voltei para a porta da frente, abri e parei. Ele tinha sumido, como se nunca tivesse estado lá. Olhei mais de perto. Espere. Como se ele quase nunca tivesse estado lá. Ele realmente estava lá, e alguém o levou embora. Senti que naquele momento talvez não fosse seguro. Não sei se é minha dor de cabeça por ficar tanto tempo na porta, mas senti que o melhor curso de ação seria tentar dormir, reiniciar e formular algo amanhã.
Lembrei-me do que aquele homem disse sobre a comida. Não coma nada. Não é seguro. Contra meu melhor julgamento, evitei comer ou beber qualquer coisa. Conforme o dia passava, eu estava perdendo energia e foco e precisava dormir. Mas primeiro eu precisava de mais pesquisas. Eu instalei o monitor do bebê na cozinha e fiz uma bagunça enorme. Toneladas de comida no balcão, panelas e frigideiras. Eu até quebrei alguns pratos. Então eu lembrei. Nós temos outra câmera. Quando comprei o monitor do bebê, ele veio com 2 câmeras. Uma que normalmente levamos conosco quando estamos viajando, então ele está escondido no armário da minha filha e eu tinha esquecido dela. Senti que tinha o primeiro andar bem coberto e tentaria descobrir se algo estava acontecendo no porão. Tenho lavado roupa regularmente e, como a maioria dos recipientes em minha casa, tracei uma linha no sabão em pó para medir o volume quando o uso, e você pode ou não se surpreender ao saber que o nível sempre retorna para onde eu marquei. Joguei uma boa quantia de roupas, despejei metade de uma garrafa de sabão em pó e deixei correr. Então eu fui para a cama, liguei o monitor e esperei. Deve ter sido algumas horas de espera e alternando entre as 2 câmeras, quando finalmente notei movimento novamente na cozinha. O armário sob a pia começou a abrir e o mesmo homem saiu rastejando. Rapidamente mudei para a câmera na lavanderia, mas nada ainda. Voltando, notei algo que não esperava. Quando ele se levantou, outro braço estendeu-se sobre a câmera por trás e a desligou. Como eu temia, havia mais de um deles. Eu não tinha chance em um confronto. Voltei para a lavanderia a tempo de ver o painel do vão de acesso saltar da parede e cair no chão. Uma mulher magra saiu. Ela tinha cabelo curto e escuro e algum tipo de combinação de camisa e calça que não consegui identificar. Ela se levantou e andou em direção à câmera. Então ela parou, olhou para mim, sorriu e desligou a câmera. Eu não aguentava mais. Quem quer que sejam, estão em todo lugar e sabem que eu sei que estão aqui. Era só uma questão de tempo até que viessem atrás de mim. Taco de beisebol na mão, lentamente saí da cama e fui em direção à janela. Olhei mais uma vez para o monitor, alternando entre a lavanderia e a cozinha. Ninguém à vista. Então ouvi passos vindo pelo corredor, lentos e deliberados, me avisando que estavam chegando. Abri a janela do quarto e saí. Felizmente, a janela do nosso quarto abre para o chão no quintal lateral, então eu rapidamente me abaixei e comecei a correr. Corri pela entrada da garagem, entrei na rua e virei a esquina. Nosso bairro fica no topo de uma colina e nossa casa fica no final de um beco sem saída. Na metade da descida, peguei muita velocidade e meus pés cederam, capotei, pelo menos 5 ou 6 vezes, descendo a colina pavimentada. Senti a pele do meu rosto raspar enquanto meus ombros e joelhos batiam no asfalto. Finalmente, parei no final da rua e observei o taco quicando pela estrada para a vala do outro lado. Tentando me levantar, fui em direção ao outro lado da rua quando ouvi um grande veículo acelerando em minha direção. Olhei para cima quando uma grande van escura parou na minha frente. 2 mãos me agarraram pela cabeça e me puxaram para dentro. Estávamos em movimento novamente antes que a porta se fechasse e eu fosse jogado no chão vazio da van. Olhei para os 2 homens grandes parados sobre mim. Avistei outro homem dirigindo e um quarto estava parado na parte de trás do veículo. Tentando me orientar, pesei minhas opções. Não sou muito de lutar e esse homem também não parecia ser. Mas os outros 2 parados sobre mim certamente eram. O motorista provavelmente não conseguiria entrar na parte de trás rápido o suficiente. Definitivamente não sem parar ou bater. Eu tensionei meu corpo para atacar o homem atrás primeiro. Se eu pegar todos eles de surpresa, talvez eu tenha uma chance. Enquanto eu me preparava para atacar, ele disse: "Sua esposa e filha estão seguras." Eu parei e sentei novamente. Elas estão vivas e vão continuar assim se você parar o que está fazendo. Perguntei a ele quem eram, o que queriam, o que estavam fazendo. Ele não era ameaçador, mas falava com quase indiferença. Como quando você encontra alguém no mercado e ele simplesmente não tem tempo para conversar. "Estamos realizando um teste", ele me disse. Perguntei-lhe: "Um teste para quê?" "Para ver o que aconteceria. E você nos deixará continuar se quiser que sua família fique segura. Eles acham que você está morto. Todo mundo acha. E é assim que vai ficar." Não fez sentido para mim. Balancei a cabeça em descrença, mas ele não me ofereceu mais explicações. Então me lembrei
do que o outro homem disse sobre a comida. Não é seguro. As compras que compramos anos atrás e que comi há tanto tempo devem ter sido substituídas inúmeras vezes por essas pessoas, quem quer que sejam. Isso pode explicar os ataques de pânico, dores de cabeça e náuseas sempre que tentei sair. E por que cheguei tão longe hoje à noite? Não comi nada desde ontem. Não sei o que, mas eles devem estar fazendo algo com qualquer coisa que eu como. Drogaram com alguma coisa, não sei o que. Antes que eu perceba, estamos chegando em casa e estou sendo jogado pela porta da frente. Eu estava de volta em casa, na minha prisão, onde agora devo ficar se houver alguma esperança de que minha esposa e minha filha fiquem seguras. Quem quer que seja, ou o que quer que seja, está em todo lugar. Eles estão no meu telefone, no meu computador, respondendo a qualquer uma das mensagens que pensei estar enviando ao mundo. Mudando os relógios, 10h24 da manhã. Eles estão na minha casa, nas minhas paredes, pelo que sei, reorganizando e substituindo minha vida para fazer parecer que qualquer ação que eu tome nunca aconteceu. Por razões que não entendo, eles querem que eu acredite que estou vivendo neste único ponto no tempo enquanto o mundo continua ao meu redor. Então aqui estou eu. São 10h24 da manhã e hoje é terça-feira.